Mauro César Pereira, vamos começar falando desse dia que vai marcar mais um título palmeirense aí, título brasileiro do Palmeiras, mais um título da geração Abel Ferreira e, como você mesmo disse, né, Mauro, um título do Endrick. O Endrick, ele vai embora pro Real Madrid, deixando no Palmeiras um título brasileiro, sendo protagonista quando ninguém esperava, Mauro. Ninguém esperava, não esperava que não acreditava nele. O próprio técnico não escalava, né? Ele só teve a oportunidade de jogar regularmente depois que alguns jogadores como o Rony estavam em uma fase e o time teve uma sequência de derrotas. Aí ele foi promovido a titular. Até esse acho que é o grande questionamento que pode ser feito dessa temporada do Palmeiras. Por que o Endrick não foi mais utilizado? Por que ele não foi aproveitado mais cedo? Ele praticamente teve que se impor no momento que o time estava mal. E aí vai lá, garoto. Aí o garoto foi lá e resolveu, né? Especialmente o jogo contra o Botafogo, que é o jogo simbólico aí do título que o Palmeiras está conquistando, que foi aquela virada que ele comandou. Não foram jogadores mais experientes, não. Foi ele que comandou. Ele que o tempo todo parecia acreditar na possibilidade de uma reação, né? Especialmente depois do gol do Tiquinho Soares ali. Ele faz um gol, cruza a bola para o terceiro gol e consegue, digamos assim, liderar uma virada histórica, né? Improvável e, consequentemente, histórica. É um campeonato, como eu falei ontem aqui, tecnicamente o pior dos últimos anos, né? Muito fraco. Nenhuma das equipes realmente se destacou. O único que se destacou-se meio campeonato, ou pouco mais, que foi o Botafogo, com uma campanha até então irretocável, né? Praticamente irretocável, mas o contraponto foi o papelão feito pelo Botafogo no decorrer do campeonato. Então ele caiu ali na vala comum. O Palmeiras vai levar o título muito em função da sua regularidade, que nem foi tão regular assim esse ano, né? Teve sequência de 4 derrotas e tudo mais, mas em função da sua, digamos assim, determinação, né? Um time mais coeso, e é tudo reflexo do trabalho mais longo, né? Coisa que no Brasil não acontece. Não acho que todo o trabalho deve ser longevo. Quando as coisas não vão bem, você tem que ter a sensibilidade, a capacidade de perceber que é hora de mudar o comando técnico, né? Mas aqui no Brasil isso acontece de forma muito precipitada inúmeras vezes. Se você for observar os dois times que matematicamente têm chance de serem campeões, eu falo matematicamente porque na matemática é possível, na prática a gente sabe que não. Atlético e Flamengo, os dois trocaram de técnico quantas vezes desde a chegada da atual comissão técnica do Palmeiras. São 3 anos de Abel Ferreira. De lá para cá o Atlético teve quantos técnicos? O Flamengo teve quantos técnicos? E são os dois times que, ao lado do Palmeiras, mais investimentos fazem. O Atlético hoje até menos em relação ao que houve em dado momento, mas manteve uma espinha dorsal forte, né? O elenco ainda é forte, embora tenha perdido um ou outro jogador. E contratou o Paulinho, artilheiro do campeonato, que foi a grande contratação, talvez, dessa temporada, né? Um jogador com o maior retorno técnico entre todos que foram adquiridos aí por times brasileiros que estão na Série A. Então, acho que o campeonato vai ficar com quem merece, porque foi o time mais determinado, foi o time que mesmo... na hora que o Botafogo colocou anúncio na internet assim, eu não quero, e a fotinho da taça, eu não quero, não é para mim, eu não consigo, eu não sou capaz. Essa foi a mensagem que o Botafogo deu, falando português bem claro. É por isso que é a famosa pipocada. Aliás, o que está chovendo de meme, né? A quantidade de vídeo de torcedor comemorando, falando... Eles levantando a taça da Taça Rio também. Tem a taça, tem gente brincando de volta para o futuro. Eu venho de 2024 para dizer que estou comemorando ainda o título do Botafogo. Tem várias coisas assim que o pessoal está deitando e enrolando. E quando o Botafogo anunciou para todo mundo que ele não ia ser campeão, que ele não conseguiria ser campeão, o time que mais determinado foi na busca do título foi o Palmeiras. Também perdeu alguns pontos. Mas se você olhar o Atlético, nessa reta final, digo nessa parte do campeonato para o final, perdeu em casa para o Coritiba, 3 pontos. Se tivesse vencido o Coritiba, que seria a lógica, estaria com a mesma atuação do Palmeiras, e não 3 pontos atrás. Perdeu para o Cruzeiro, mas é o grande rival. O Cruzeiro se arrastando, o Cruzeiro antes do Autuori, reagiu com o Autuori, era o Cruzeiro que estava ali se arrastando com o Zé Ricardo, perdeu por 1-0 em casa, no seu estádio. Que empatasse, seriam 4 pontos, estaria em primeiro, né? Perdeu, empatou com o América Mineiro, em Uberlândia. Também, repito, se vencesse, seriam mais 2. O Atlético perdeu aí de 9 pontos, ele ganhou 1. Contra times que ele tinha que vencer. E no caso do Flamengo, pegando só o recorte do Tite, para ser mais ou menos a mesma época, né? Ignorando aí o tempo do São Paulo, só do Tite. O Flamengo perdeu para o Santos, perdeu para o Grêmio, que tinha um jogo nas mãos, vencia, o Grêmio não tinha o Soares, o Grêmio estava mal em campo, de repente em 10 minutos tomou uma virada, empatou com o Fluminense sem o Cano. Detalhe, o Santos sem Marcos Leonardo e o Grêmio sem o Soares. Olha só, os 3 são seus artilheiros. E perdeu para o Atlético Mineiro. Desses 12 pontos, o Flamengo fez quantos? Fez 1 contra o Fluminense. Se tivesse feito 4, né?
vence um jogo e empata outro. Dos 4, dos 12, estaria em primeiro. Então, o Palmeiras não deu essa chance. Quando, por exemplo, perdia para o Fortaleza, com um homem a menos, o Palmeiras buscou o resultado e fez um ponto valioso. Esse ponto faz a diferença no final. Então, acho que por isso tudo é justa a conquista do Palmeiras, mas a gente não pode perder também a noção, numa análise mais profunda, que esse campeonato, pelo menos na minha opinião, é o pior campeonato tecnicamente desde 2019. 2019 mudou o patamar. A gente viu os times crescerem e arrastou, acho que levantou o nível nos anos 2020 seguintes. Também não foi ruim? Quem teve ali aquele Internacional... 2020 foi um ano atípico, né? O campeonato foi interrompido, teve pandemia, não tinha torcida. Era uma época muito confusa, né? Mas o futebol praticado no Brasil, acho que ele melhorou depois de 2019. A gente passou a ter outra referência, né? Depois dos trabalhos do São Paulo e do Jorge Jesus. O Abel veio depois também e tudo mais. E outros técnicos e outros times interessantes que foram aparecendo em diferentes patamares, diferentes níveis. O Atlético Paranaense teve ótimos momentos. Ganhou o Sul-Americano, foi vice da Libertadores, ganhou a Copa do Brasil nos últimos anos. Mas esse ano o campeonato foi bem fraco tecnicamente. O Palmeiras vai levar merecidamente porque foi o time mais determinado. E eu acho que o grande personagem, de fato, é o Endrick. Sem o Endrick, o Palmeiras não seria campeão brasileiro. Agora, é um título brasileiro, né? Do Endrick. É um título brasileiro de um garoto de 17 anos que foi vendido para o Real Madrid por 60 milhões de euros. Agora, falando sobre o Endrick, tá? Bruno Prado. Vou chamar o Viga também no Rio de Janeiro daqui a pouco. O Endrick, ele com 17 anos, é o protagonista desse título brasileiro do Palmeiras. Foi ele que chamou a responsabilidade quando nenhum dos medalhões vinha chamando e não acreditavam mais no título. E deixando bem claro, eu acho que o torcedor tem que saber que o Endrick, quando ele estava mal, ele treinava sozinho, por conta própria, e a gente trouxe essa informação aqui com o Vampeta exclusiva, no Nacional, que é um clube pequeno, ali na Vila Maria, aqui em São Paulo. Ele treinava sozinho com o pai, tentando melhorar a sua forma, coisa que a gente não vê o Gabigol, por exemplo, fazendo. O Gabigol tá péssimo, mas o Gabigol fica mandando gracinha na internet, fica dando gargalhadinha. O moleque com 17 anos já vendido pro Real Madrid, ele treinou sozinho, por conta própria, e ele merece esse título, Bruno Prado, antes de ir pro Real Madrid. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Sim, ele é o símbolo desse título, né? Porque é um jogo coletivo, claro, mas fica sempre um ou outro destaque individual. A gente sempre discute quem que se destacou, quem foi o principal nome do título. E esse título do Palmeiras é o Endrick, o grande nome individual, que é o momento em que ele deslancha, né? Que é um menino que sempre falaram muito bem dele, que era um fenômeno na base. Só que muitas vezes não acontece a mesma coisa no profissional, não só pelo aspecto técnico, também por outros aspectos, às vezes emocional, às vezes físico, enfim, tem vários fatores, né? Não só a qualidade, que ele tinha qualidade, todo mundo sabia, mas às vezes o cara tem qualidade por algum outro motivo, ele não consegue, quando chega no time principal, deslanchar. E o Endrick teve as suas dificuldades e nessa reta final ele embala e a entrada dele no time é fundamental para a conquista do Palmeiras. Esse jogo que a gente está vendo aí com o Botafogo vai ser lembrado como o jogo do título do Palmeiras, né? Se tiver um jogo, qual foi o jogo do título? É esse aí, é o do Botafogo. E nesse jogo o Endrick é fundamental, né? Para uma virada. Agora ele vai ter outras etapas na vida dele, vai ter uma nova etapa no Real Madrid, vai ter uma nova etapa na seleção principal, que ele jogou pouquinho, né? Ele vai ter mais jogos, claro, na seleção principal, mas essa primeira parte de Palmeiras, ele deslanchou. Hoje ele é o principal jogador do Palmeiras, sim. Não, e o principal, né, é que o Bruno falou, ele chama a responsabilidade, pra mim, a disciplina. O moleque ter treinado sozinho, o moleque querendo evoluir, mesmo já tendo vendido pro Real Madrid, o Endrick mereceu. É o Palmeiras que é campeão brasileiro de novo. Pode ser aí uma despedida do Abel? Pode. Agora, é impressionante, Mauro, o que esse Palmeiras conquista de títulos nesses últimos anos, né? Se a gente for pegar desde 2018, que não era o Abel, 2018 não era o Abel, mas são 3 brasileiros, 2 com o Abel. 2015, né? Hã? Começou em 2015. Então já pega 2015? Claro, que eu ia pegar a partir de 2018. 2015, Copa do Brasil, 2016, Campeonato Brasileiro, 2018, Brasileiro e por aí vai. Então, ó, de 2015, que foi aquela geração do Praz. Ganhou com Gabriel Jesus. Marcelo Oliveira como técnico. Gabriel Jesus. Né? Gabriel Jesus, 2016, aí era o Cuca. Agora, é impressionante. O Palmeiras ganhou 4, considerando esse que vai ganhar hoje, 4 dos últimos 8 brasileiros, metade. Olha aí, ó.
Olha aí. E tem a polêmica também dos brasileiros, que eu não sou obrigado a fazer politicamente correto. Eu não concordo muito com esse número de 12, não. Eu não concordo. Agora, o palmeirense pode ficar brabo. Tem título brasileiro que o Palmeiras ganhou, que ele disputou 3 jogos. Aí são coisas que a CBF acaba com o futebol brasileiro. Aí tem 2 títulos no mesmo ano. Eu respeito muito, sou fã do Abel, acho que o Palmeiras é um multicampeão, mas eu não concordo com esse negócio de 12, não concordo. Agora, realmente, 4 títulos brasileiros nesses últimos anos, a gente fala de uma hegemonia, Mauro César Pereira, que a gente tem 2015... E aí tem Copa do Brasil, 4 brasileiros, 2 Libertadores. É impressionante o que virou esse Palmeiras, né, Mauro? A Copa do Brasil são 2, inclusive, né? 15 e agora 20, né? 2 Libertadores e as participações consecutivas na Libertadores. Eu acho que assim, isso só reforça aquela obviedade. Se você tiver organização fora de campo, tiver condição econômica, sendo um grande clube, né, com torcida, com mídia e tudo mais, você naturalmente vai ter sucesso. É automático, não tem como errar. Pode ter uma temporada ruim ou outra, a não ser quando você mesmo, o próprio clube, trabalha contra si. E o Palmeiras tem essa sequência muito em função do trabalho que é desenvolvido. Se você fizer um paralelo com o que acontece, por exemplo, no Corinthians, que é o grande rival, ao contrário. O Corinthians está terminando o ano de uma maneira para lá de melancólica. Vendo o Palmeiras campeão de novo, com um novo presidente para assumir, saiu aquele grupo político, mas o que a nova gestão insinua que vai fazer? Nada muito diferente do que vinha acontecendo no Corinthians, que gastar às vezes mais do que arrecada, prometer contratações mirabolantes, mesmo sem condições. Antes de começar esse ciclo vitorioso, o Palmeiras quase foi rebaixado em 2014, não foi por um milagre. Aliás, escapou com 40 pontos, negócio inédito, né? Um campeonato que os times do bloco de baixo pontuaram muito pouco. Então escapou ali com muito pouco, e era já o Paulo Nobre. Mas era o quê? Era um começo de uma tentativa de reestruturar. Quando ele contratou na época o Ricardo Gareca, e aí trouxe alguns jogadores de fora, muita gente, jogadores não deram certo. Cara, era o que o Palmeiras podia contratar naquele momento. Depois do outro ano, com uma condição um pouco melhor, aí depois veio o patrocínio da Crefisa também e tal, mas era um patrocínio muito menor no começo. A estrutura mesmo, quem deu foi o ex-presidente lá, o Paulo Nobre, que fez a reformulação, e o Palmeiras começa a caminhar. E antes também a questão do estádio. O estádio teve uma importância muito grande nessa reviravolta e foi acertado ainda pelo Beluso, lá atrás. Então, acho que tudo isso tem uma explicação, não cai do céu, não é por acaso. A gente poderia citar vários exemplos aqui de times que fizeram a contramão, né? O Vasco de novo está lutando para não cair. Não é absurdo, o Vasco virou SAF e chega na última rodada do Campeonato Brasileiro de novo com risco de rebaixamento. Acho até que não deve ser rebaixado, porque o Bahia está fazendo tudo para livrar o Vasco e o Santos, né? Não fosse o Bahia, né? O Bahia agora comandado pelo Ceni, que tem sido um fiasco nesse final de campeonato, o Vasco e o Santos, um dos dois estaria na segunda divisão. No caso do Vasco é impressionante, porque o Vasco, já caiu 4 vezes. E se você olhar um pouco para trás, o Vasco e o Palmeiras decidiram em 2000 a Copa Mercosul, em 97 o Campeonato Brasileiro. Times que disputavam ali. Depois disso, o Palmeiras entrou numa fase muito difícil, teve rebaixamento, teve fases aí terríveis, mas a partir de 2015, né, após um período aí de reestruturação, o Palmeiras entrou no caminho das vitórias, no caminho dos títulos e vai continuar com perspectivas muito positivas, né? E quem vai ter boas perspectivas para o ano que vem? Se você começar a projetar, obviamente o próprio Palmeiras. O Flamengo vai ter, porque por mais que os cartolas errem, tem dinheiro para contratar e pode acertar a mão de novo. Um Atlético Paranaense que tem uma situação estável. Essa não foi uma boa temporada para o Atlético Paranaense. Não ganhou a Copa do Brasil, não chegou à final da Libertadores como no ano passado, que foi uma marca importante, não foi campeão, mas chegou numa final pela segunda vez na sua história. Foi eliminado precocemente, inclusive, por um time da Bolívia. Então, mas você acha que o Atlético vai estar fraco ano que vem? Provavelmente não. O Atlético Mineiro é diferente, tem lá os benfeitores e tudo, virando SAF, aquela coisa toda, é outra história. Não é um clube que passou por uma estruturação, como o caso do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, por exemplo. O próprio Grêmio. O Grêmio, quando cai, ele cai de forma surpreendente, que não era time para cair, era um clube bem organizado financeiramente e que teve uma temporada muito ruim no seu futebol. Por isso, o Grêmio, quando voltou da Série B, aí o pessoal fala, nossa, voltou da Série B e vai para a Libertadores. Mas peraí, é diferente. O Grêmio era um time de Série A na Série B, um clube que não tinha problemas financeiros como outros tantos. Então, quando ele volta, ele faz mais de 10 contratações e traz o Soares. Aí é outra história, né? É um time forte. Por isso vai a Libertadores mais uma vez.
né? Diferente do que acontece com equipes como o Cruzeiro, que subiu, mas com muitas dificuldades por conta de tudo que aconteceu lá atrás. Tanto que só escapou do rebaixamento no último final de semana. Estava novamente ameaçado. Então, tudo passa fora do campo. Mesmo que você tenha ali momentos de turbulência, se amanhã o Abel Ferreira sair, é normal, será normal se o Palmeiras tiver uma dificuldade de encontrar um outro técnico. Natural que aconteça. E aí tem aquela brincadeira da viúva, né, Mauro? O torcedor palmeirense vai ser viúva também do natural. Abel. Óbvio. Mas se ele sair agora ou depois um dia, imagino que ele vai sair, vai ficar a vida inteira no clube, vai querer seguir o caminho profissional dele, tudo mais. Natural que seja assim. Se um dia ele sair, o Palmeiras vai sentir. É natural que sinta. Pode ter até a sorte de acertar logo de cara na escolha do novo técnico, mas o clube continuará estruturado. Então, mesmo que passe por uma turbulência, mesmo que não acerte de cara o nome de um novo treinador na eventualidade da saída do atual técnico, o clube vai sustentar isso. Isso é um ponto muito importante. Por isso que eu acho que quando a gente fala dos trabalhos, dos técnicos vitoriosos, dos jogadores que se destacam, e é justo que se fale, como está sendo feito aqui, os elogios ao Abel Ferreira, ao Endrick, aos demais jogadores do Palmeiras, é importante falar do fora de campo, que é um tema árido, que o torcedor não gosta, mas que tem que bater nessa tecla. Eu acho que eu vou encher o saco até o fim dos meus dias falando sobre isso. Se você vê um Corinthians nessa situação, como coadjuvante num campeonato protagonizado pelo seu grande rival, isso não é por acaso. Se você vê o Vasco brigando para não cair de novo, isso não é por acaso. Se você vê o Cruzeiro até hoje sofrendo, mesmo virando SAF, também não é por acaso. Tudo isso tem uma explicação. Como o sucesso também daqueles que conseguem os títulos tem explicação. A explicação, ela não está no campo, ela começa fora dele, começa na gestão. Se a gestão for minimamente razoável, nem precisa ser excelente, você vai conseguir se destacar em algum momento.